pessoal! Vocês lembram que nessa semana eu mandei um WhatsApp no grupo da igreja pedindo para mandarem sugestão de historinhas pra gente? Pois é, gente, meu celular não parou. Semana toda, ó, ligação, mensagem do WhatsApp. Foram 3 pessoas que mandaram sugestões. A gente tá bombando, hein, gente? Essa semana, então, a gente vai contar a história de um líder de Israel. Mas eu tenho que começar contando sobre Moisés. Vocês já conhecem Moisés. Moisés foi o homem que Deus escolheu para ajudar a libertar o povo de Israel da escravidão. Eles moravam no Egito. Deus mandou 10 pragas e aí o pessoal conseguiu se libertar da escravidão. Mas tinha um problema. Onde que eles iam morar? Eles não podiam continuar morando no Egito. Eles precisavam de um novo lugar. Então, Deus falou assim: olha, vocês vão começar uma longa viagem até a terra prometida. É uma terra que eu estou prometendo a vocês. E aí, todo o povo de Israel começou a jornada, uma longa viagem para chegar na terra prometida, que eles ainda não sabiam onde era. Só que nesse meio tempo, Moisés ficou muito velhinho e faleceu. Israel não podia ficar sem líder. Então Deus enviou Josué, que se tornou o novo líder de Israel. Gente, Deus falou assim com Josué: Josué, seja forte e corajoso. Imagina só, se alguém fala para você assim, seja forte e corajoso, deve ser porque você vai passar por grandes problemas, né? Porque você vai ter muitos desafios, muitas ameaças. Porque ninguém precisa ser forte e corajoso para ir tomar um banho no igarapé, né, gente? Imagina lá. Nossa, eu tenho que ser muito forte, muito corajoso, porque hoje eu vou tomar sol, ficar nadando no igarapé. Não. Então, Deus falou para Josué ser forte e corajoso. E havia uma outra recomendação. Deus falou assim: Josué, medita no livro da lei dia e noite. O que é o livro da lei? Naquela época não existia Bíblia igual essa que a gente tem hoje. Eles tinham um livro da lei. E aí Deus mandou que Josué estivesse sempre meditando no livro da lei, porque assim ele seria bem sucedido. Então, como eu tinha falado, o pessoal liderado por Josué começou uma longa viagem até a terra prometida. E durante esse percurso, alguns milagres aconteceram. O primeiro deles, que todo mundo já ouviu falar: o Mar Vermelho se abriu ao meio. Tiveram outras batalhas no meio do caminho e o pessoal de Israel sempre saía vitorioso. Com isso, começou uma fofoca entre as cidades vizinhas. O pessoal ficava falando assim: quem é esse pessoal tão poderoso? O que acontece que eles não perdem uma? E as cidades começaram a ficar com medo dos israelitas. E a terra que Deus havia prometido para o povo de Israel já tinha alguns moradores. Então Josué, como bom líder de guerra, chamou 2 espias. E ele falou assim: olha, tem uma cidade que se chama Jericó, que está bem no meio do nosso caminho. Então eu preciso que vocês viajem secretamente até Jericó, entrem na cidade e descubram quais são os pontos fracos dessa cidade. Veem quantas pessoas tem lá, como que a gente pode fazer no nosso ataque. Combinado? Combinado. Combinado. E lá se foram os 2 espias para entrar em Jericó. Chegando em Jericó, gente, vou arredar aqui para vocês entenderem. Dentro da cidade tinha essa da casa daqui. E eles se esconderam dentro dela. Era a casa de Raabe. Raabe é esse dinossaurinho aqui. E Raabe escondeu esses 2 espias. Só que rapidinho, o rei de Jericó ficou sabendo que havia espias de Israel dentro da casa de Raabe. E aí ele foi lá bater na casa dela. Toque, toque, toque. Quem é? É o rei. São soldados. O que vocês querem comigo? Nós sabemos que você escondeu espias de Israel na sua casa. Raabe, que não era boba nem nada, se fez de desentendida. Eles eram espias de Israel?
Como eu poderia saber? Eles já foram embora. Corram, corram que vocês chegam atrás deles, que vocês vão conseguir alcançá-los. Aí Raabe entrou de novo dentro da sua casa e foi conversar com os espias e falou assim: olha, pessoal, eu sei que essa terra é de vocês. Nós já sabemos que Deus tem feito vários milagres, que Deus tem ajudado vocês e que Jericó não tem chance nenhuma de resistir ao ataque do inimigo. Então é o seguinte, da mesma forma que eu protegi vocês agora, eu quero que vocês tenham misericórdia de mim, tenham misericórdia da minha família e nos protejam no dia do ataque. Pode ser? Combinado, Raabe. Já que você nos protegeu, nós também protegeremos você e sua família. Nesse acordo que os espias fizeram com Raabe, eles fizeram um alerta. Eles falaram assim: Raabe, no dia da batalha, você deve colocar uma corda vermelha em frente à sua casa, porque esse será o sinal de que sua casa deve ser poupada, de que sua família deve ser protegida. Se essa corda vermelha não estiver em frente à sua casa, a gente pode se confundir e acabar destruindo a sua casa também. Gente, a casa de Raabe ficava bem pertinho do muro, coladinha no muro. Então o que Raabe fez? Ela colocou um cordão da janela da sua casa, me empresta, Lili, e os espias desceram por essa corda, ó, e puderam voltar até o acampamento de Israel. Quando eles encontraram Josué novamente, eles falaram assim: Josué, voltamos da nossa missão, mas é o seguinte, a gente vai ter um problema muito grande, porque Jericó é uma cidade que está muito bem protegida. Ela tem uma muralha de pedras enorme. Não é fácil destruir essa muralha. Aqui na nossa cidade, nós não temos uma fortaleza? Imagina, gente, uma cidade cercada por uma fortaleza muito maior do que essa que tem na nossa cidade. Assim era Jericó. Humanamente, parecia impossível conseguir quebrar essa barreira, porque não existia bomba, né? Não existiam explosivos que eles podiam lançar para as pedras voarem, né? Era tudo na base da espada, das flechas. Então, como que eles iam derrubar essa muralha tão grande e invadir Jericó? Então Josué foi orar a Deus e falou assim: Deus, como nós podemos fazer para conseguir invadir Jericó? Deus deu uma ordem a Josué. Deus falou assim: Josué, por 7 dias vocês vão ter que dar uma volta ao redor de Jericó. E no 7º dia vocês darão 7 voltas. No final da 7ª volta, todo mundo deve gritar. Quem estiver com a trombeta, ó, deve soprar a sua trombeta e vocês vão ver o que vai acontecer. Olha, se a gente for pensar, parece uma estratégia militar muito doida, né? Imagina só, a gente vai pra guerra. Aí falam assim: e aí, o que vocês estão preparando para a guerra? Ah, pode deixar, eu vou gritar e os inimigos vão fugir. Parece coisa de doido, né? Mas como foi Deus que havia mandado, Josué e todo o povo obedeceu. Então Josué e todo o povo fez exatamente o que Deus tinha mandado. Eles foram até Jericó e todo dia dava uma voltinha ao redor do muro. Todo dia. Ia todo mundo, tá, gente? Não tô colocando todo mundo não, porque é difícil empurrar todos esses dinossauros. E aí eles davam a volta e voltavam para casa. E no 7º dia, eles fizeram o quê? Eles deram 7 voltas ao redor dos muros de Jericó. Em seguida, eles se posicionaram todos em frente às muralhas. E sabe o que eles fizeram? Gritaram, ó! E quem estava com a trombeta, o que fez, Lívia? Mostra aí. E gritaram, ah! E, gente, a Bíblia diz, ó, que os muros caíram. Então, o pessoal de Israel pegou as suas espadas, invadiu a cidade,
matou quem tinha que matar e conquistou Jericó. E pessoal, a cidade toda foi destruída. Mas e a casa de Raabe? Vocês lembram dela? Raabe tinha sido esperta, ó, e deixou a cordinha vermelha bem na janela, bem na porta. E a casa de Raabe foi poupada dessa destruição, porque Raabe sabia que Deus estava ao lado dos israelitas e protegeu os espias. Pessoal, essa história nos faz lembrar como nós servimos um Deus poderoso, não é mesmo? Quem diria que com gritos o pessoal de Israel ia conseguir derrubar um muro tão bem feito, um muro tão forte, uma cidade tão bem protegida? Deus faz mesmo coisas impossíveis acontecerem. Eu tenho certeza que se juntar Samuel, Miguel, Caleb, Radassa, Anitta, Júnior, Faedra, Luan, Arthur, quem mais, gente? Rebeca. Eu tenho certeza que se vocês todos juntarem e gritarem muito alto, vocês não conseguem nem mexer essa pedrinha do lugar. Humanamente era impossível derrubar aquele muro. Mas quem estava do lado de Israel? Quem estava lutando por Israel? Era Deus. Gente, que essa mensagem nos sirva de consolo. Toda vez que a gente passar por uma situação difícil, toda vez que a gente falar assim, e agora? Eu não posso fazer nada. Que a gente aprenda a entregar nossos problemas nas mãos de Deus. Que a gente aprenda a confiar nele, porque ele faz o impossível acontecer. Desde aquela época até os dias de hoje, Deus faz milagres a favor do seu povo. Então a gente pode confiar que o Senhor está do nosso lado e que Ele não vai nos desamparar, tá bom? Um beijo para vocês, até semana que vem. Dá tchau, Lívia. Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, vem, vem! Vem com Josué lutar em Jericó.